Fala, rapaziada, vamos lá corrigir as questões do simulado. Tá aqui, ó. Questão número 1. No período do relativo abandono entre 1500 e 1530, os portugueses realizaram uma atividade meramente extrativa, a exploração do pau-brasil. Gente, o que eu recomendo a vocês? Tá? Vocês precisam ler o enunciado, tá? Esquece as afirmativas. Se puder colocar um papel na frente, coloquem. Leiam o enunciado, tá? Entre no contexto histórico e depois procure a palavra-chave, ou seja, o que realmente o enunciado quer de você. Então, o que eu vi aqui? Eu estou me referindo aqui, a questão está se referindo ao chamado período pré-colonial, que é a qual, né, são 30 anos de descaso de Portugal em relação ao Brasil. Mas isso quer dizer que o Brasil não ficou totalmente abandonado. Teve a tal exploração da madeira tintorial, pau-brasil, que vai dar origem ao nosso nome, tá? Tanto que aqui confirma que não, o homem não se fixava na terra. Por outro lado, propiciou o estabelecimento das primeiras relações econômicas entre os colonizadores portugueses e os donos das terras, que eram os indígenas. Fundamentada em quê? Então, aqui eu entrei no contexto histórico, eu sei que é uma questão sobre período pré-colonial. Então, agora eu entrei no contexto histórico, eu sei o que é o período pré-colonial. Mas qual é a palavra-chave? Ou seja, o que o enunciado está me pedindo? Ele está me pedindo aqui, ó, quais foram as relações econômicas entre o colonizador e os nativos. Então, ou seja, como é que foi essa relação dessa exploração de madeira, esse primeiro contato? Então, agora que eu sei o que o enunciado me pediu, tá? Encontrei a palavra-chave, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou no joguinho de 4 erros, tá? Eu vou por eliminação. Então essas relações foram o quê? Através de contrabando, do estanco, do escambo, do sistema de parceria ou do escravismo. Vamos lá, gente, contrabando. Já que, né, teve o descaso de Portugal em relação às terras americanas, atraíram diversos aventureiros que aproveitaram a ausência de núcleos de povoamento para realizar a extração de madeira. Gente, a pergunta é em relação aos portugueses. Tiveram contrabandistas aqui? Sim, mas não eram os portugueses. Eram os franceses, os ingleses, ou seja, pessoas, né, de outras nações europeias. Mas Portugal não precisava fazer, o português não precisava contrabandear se a terra era dele. Tá? Então, cuidado. Tá? Houve contrabando sim, mas a pergunta é entre os portugueses e os indígenas. O estanco, o famoso estanco, tá? Que muitos alunos confundem, é um monopólio estatal, é um monopólio régio, tá? Que é a qual, né, o rei ele concede a exclusividade da exploração, né, para a iniciativa privada. Mas, ou seja, isso é o Estado com o comerciante português. Tá? É o Estado português falando, ó, você, comerciante, rico comerciante, como Fernando de Noronha, vai lá, tu tem autorização de explorar o pau-brasil. Isso é o estanco. Mas o enunciado quer qual a relação, o primeiro contato ali, ó, entre portugueses e os indígenas. Então, não é o estanco, que o estanco é uma coisa lá, é uma prática de concessão do Estado português para a iniciativa privada. Agora aqui, escambo, os índios cortavam as árvores, né, e carregavam a madeira, né, derrubava a tora, né, e depois cortava, e levava, né, para as feitorias, que eram estabelecimentos provisórios que os portugueses deixavam no litoral, recebendo em troca dessa madeira objetos de pouco valor comercial para os portugueses, né, como espelhos, pentes, anzóis, né, canivetes, esse tipo de coisa. E realmente foi isso, gente. Foi a nossa primeira atividade predatória, foi a extração do pau-brasil, que foi realizada através do escambo entre os colonizadores portugueses e os indígenas. Tanto que esse período, as relações entre os portugueses e os indígenas eram pacíficas. Quando é que vai começar a ficar ruim as relações entre os portugueses, né, e os indígenas? Quando é introduzido a indústria açucareira, mas depois de 1530, tá? Então aqui eu encontrei o meu gabarito bem óbvio, bem tranquilo, tá? Sistema de parceria não, tá? Porque vocês sabem, né, que vai ter, né, portugueses que vão apoiar indígenas nos seus combates, né, com tribos rivais, mas isso aí está relacionado quando o português começa a colonizar o Brasil, a se fixar no Brasil com a indústria açucareira. Tá? Então, sistema de parceria não, e escravismo não, como eu mencionei, as relações foram amistosas. Quando é que o português vai começar a tentar capturar o indígena para trabalhar de forma escrava? Quando é introduzido a indústria açucareira. Tá? Então, aqui está fora de contexto. Então, por eliminação, gabarito letra C. Vamos para a próxima agora. Deixa eu só botar aqui
embaixo para vocês visualizarem. Família real portuguesa, Dom João, tá? Então, ou seja, a banca gosta do iniciozinho e do final, né, na parte do Brasil colônia. Então, a fuga da família real transformou o Brasil na sede política e administrativa do Império. Beleza, perfeito. Assinale a afirmativa correta, que remete uma medida joanina, tá? Que na prática significava para a colônia do Brasil, né, o fim do exclusivo colonial, ou seja, o fim do pacto colonial. Então a pergunta é, o que Dom João fez que ele acabou com o pacto colonial? Pô, ele fez várias coisas. Ele assinou vários documentos. Mas qual foi que decretou o fim do pacto colonial? Então isso é bem óbvio, tá? E a banca também é bem tranquila, tá? Então isso aqui, ó, entrei no contexto histórico, é uma pergunta sobre período joanino, mas eu tenho que saber o que ela quer do período joanino. Ela quer saber qual foi o documento, tá? Qual foi a ação de Dom João para decretar o fim do pacto colonial. A revogação e a proibição imposta em 1785 de instalarem indústria no Brasil. Gente, ele fez isso, tá? Mas isso não tem nada a ver com o fim do pacto colonial, tá? No dia 1º de abril de 1808, ele revogou o alvará da mãe dele, tá? Permitindo indústria aqui no Brasil, que na prática não vai ter resultado nenhum, porque não tínhamos como concorrer com a Inglaterra, que recebeu tarifas privilegiadas, e nem por causa também da escravidão. Então, não é isso. Agora, a abertura dos portos a nações amigas, sim, né? Tem até a data, né, a qual ele assinou, foi 6 dias depois que ele chegou aqui, foi no dia 28, né, de janeiro de 1808, tá? Ele vai assinar a Carta Régia, que é a qual ele permite, né, que os portos brasileiros sejam abertos às nações amigas, né, liberando a importação de qualquer produto vindos de países que mantivessem relações amigáveis com Portugal. Tá? Então, pô, bem provável aqui, tá, que o gabarito nosso aqui seja a letra B, mas vamos ler as demais. A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. Gente, isso realmente aconteceu, isso foi em 1815, tá? Ele elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, mas isso não tem nada a ver em relação ao fim do Pacto Colonial, tá? Porque o Brasil já tinha se livrado, né, do Pacto Colonial em 1808, tá? O que vai acontecer com a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido? O Brasil oficialmente ele vai deixar de ser colônia, oficialmente. Porque a abertura dos portos, o fim do pacto colonial, como o próprio enunciado diz, na prática, tá? Aqui, ó, ele diz, ó, na prática deixou de ser colônia, mas oficialmente, quando ele deixa de ser colônia? Em 1815, quando é assinado aí, tá? Né, o decreto que eleva o Brasil à categoria de Reino Unido. A transformação do Rio de Janeiro na capital do Império Luso, Dom João quis dar um ar europeu. Ele vai fazer várias obras públicas, mas isso não tem nada a ver com o fim do Pacto Colonial. Ele vai adaptar a colônia, né, às necessidades da metrópole que estavam aqui no Brasil. Tá? E a conquista do Uruguai, que ele vai transformar em província da Cisplatina. Gente, isso está relacionado à política externa de Dom João. Ele vai anexar no norte a Guiana Francesa e no sul a Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Tá? Mas isso não tem nada a ver com o fim do Pacto Colonial. Então, por eliminação, gabarito beta. Vamos para a próxima agora. Vou colocar aqui embaixo de novo, para vocês visualizarem o enunciado. Então tá aí, ó. As rebeliões regenciais tinham duas razões. A luta das camadas dominantes pela preservação da sua autonomia provincial e a luta das camadas populares para alterar o quadro social. Então havia insatisfação tanto da elite quanto da camada pobre, né, em relação ao período regencial. Marque a alternativa, né, correta sobre as rebeliões que ocorreram no período regencial. Então tá aí, tu tem que saber as rebeliões, tá? Então aqui ela simplesmente ela fala que, né, ou seja, ou tu sabe ou tu não sabe quais foram as revoltas do período regencial. E você vai ter que marcar a correta, porque ela menciona aqui as 5. Tá aí, ó, Farroupilha, Sabinada, Cabanagem, Balaiada e o Malês, tá? Ocorreram nesse período. Então vamos lá. Farroupilha foi um movimento separatista, sim, foi um movimento separatista, ao ponto que eles chegaram a proclamar a República Piratini, no Rio Grande do Sul, a República Juliana, né, em Santa Catarina, tá? E que foi liderada pela camada dominante, que eram os criadores de gados, né, ali no Rio Grande do Sul, que fazia fronteira com o Uruguai. Então, aqui, nada de errado aqui, vamos lá. Sabinada foi uma rebelião contra o poder central, ocorrido na Bahia, correto. Tá? O termo originou por causa da alta taxa de analfabetos. Não, gente, Sabinada não tem nada a ver com pessoas que não sabem nada. Tá? Sabinada está relacionado, né, ao médico Francisco Sabino, tá, que queria
proclamar uma república provisória até Dom Pedro assumir a maioridade. Tá? Então, fora de contexto. A cabanagem, os paranaenses, gente, pegadinha aqui, não foi no Paraná, foi no Pará. Então é Pará, né? Ou seja, é paraense, tá? Não tem esse na no meio aí, beleza? Então cuidado aí, veneno. Balaiada, tem esse termo devido à participação de Manuel dos Anjos, né? Que era um balaio, que fazia cestos de palha, chefe dos grupos dos rebeldes no interior da Bahia. Não, veneno aqui, tá? No interior do Maranhão. No interior do Maranhão, tá? Então aqui, pegadinha. E o levante do Malês, né? Deixa eu até escrever aqui para vocês não esquecerem, tá? Isso aqui é, capital, né? Belém é capital do Pará, e Balaiada é Maranhão, tá? E agora, para fecharmos aí, Malês, sim, Malês ocorreu, tá? Ali na Bahia, tá? Foi uma rebelião de escravos, né? Que durou pouco tempo, tá? E os malês tinham a pretensão de proclamar uma república muçulmana, tá? Não era protestante, uma república muçulmana. Então, cuidado aqui, tá? Outro veneno aqui também, tá? Muçulmana. Tanto que a palavra malês vem, né, do Yorubá, tá? Vem da palavra de origem Yorubá, que é a língua, né, dali da África subsaariana, né, que quer dizer islâmico. Né, e muçulmanos são pessoas adeptas à religião islâmica. Fechou? Então, gabarito aí, alfa. Vamos para a próxima. A Guerra do Paraguai, senhores. Obrigação. Aluno que é aspirante para as Forças Armadas, ou seja, principalmente para o Exército, tem que saber Guerra do Paraguai. E tem 4 afirmativas corretas aí e uma errada. Tá? Então tem que marcar a que está errada. Então vamos lá, questãozinha boa para estudar. Então vamos lá, sobre a Guerra do Paraguai. O primeiro avanço das tropas paraguaias foi a invasão do Forte de Coimbra, em dezembro de 1864. Sim, poxa. Tá? Foi o Paraguai que começou essa guerra. Ele aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda, tá? E depois, no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, tá? Eles atacaram o Forte de Coimbra, que fica em Mato Grosso. Hoje é Mato Grosso do Sul, mas na época era Mato Grosso. Então, ou seja, ali começa a guerra, ali declara a guerra. Tá? Então tá correto, eu quero a errada. A Marinha Brasileira destronou a Marinha Paraguaia na Batalha do Riachuelo, sim. Né? O Almirante Barroso, Barão de Amazonas, tá? Destronou a Marinha Paraguaia ali no, né, na chamada né, no Riachuelo. Vamos lá, tanto que é a data magna da Marinha. O estopim da guerra foi o aprisionamento do navio Marquês de Olinda, que levava, né, o presidente da província de Mato Grosso. O efeito pós-guerra foi o aumento da dívida externa brasileira adquiridos, né, com a Inglaterra. Realmente o Brasil pegou, né, empréstimos com a Inglaterra para custear a guerra. Tá? Então será que aí a guerra terminou com a morte de Solano Lopes, sim, né, pelo cabo Francisco Lacerda, vulgo Chico Diabo, mas não na Batalha de Humaitá. Veneno aqui, tá? Essa Batalha de Humaitá, Caxias participou, tá? Que foi em 1868, e a morte de Solano Lopes foi em 1870, tá? Então, a Humaitá não foi em Cerro Porá, tá? Então, aí, como eu quero a errada, tá aqui a minha errada. Gabarito, letra E. Show? Então vamos lá para a próxima agora. Sobre a postura brasileira, né, no caso, a postura do presidente Getúlio Vargas, né, em relação à Segunda Guerra Mundial, já que a Segunda Guerra Mundial ocorreu no governo dele, mais precisamente no Estado Novo. Senhores, o que eu vou falar aqui com vocês é igual a anterior. É aspirante das Forças Armadas e não sabe o que é a Guerra do Paraguai e a participação brasileira na Segunda Guerra, não pode ser nada do Exército, tá? É um assunto obrigatório e por isso que a banca gosta, tá? Então vamos lá, agora é um assunto aí, ou tu sabe o que foi, né, a participação brasileira na Segunda Guerra ou não. Então vamos lá. A declaração de guerra aos aliados. Gente, a gente não declarou guerra aos aliados. O Brasil ficou neutro até 1941, mas quando o Brasil rompe a neutralidade, é para declarar guerra ao eixo. Tá? Então, aqui fora, a posição foi atender às novas tendências políticas mundiais da época, mantendo seu apoio aos países ditatoriais. Não, como eu falei, Vargas manteve a neutralidade e quando rompeu a neutralidade, tá, ele escolheu o lado, que foi o lado dos democratas, chamados aliados, neutralidade até 1941. E depois, em 42, tá, botar aqui, declara guerra ao eixo, né? Aqui, ó, em 1942. Show?
Vamos dando sequência aqui. Em troca da siderúrgica nacional, né, o Brasil, no caso Vargas, permitiu aos Estados Unidos a instalação de uma base militar no Nordeste. Show. E, posteriormente, tá, com essa declaração de guerra do Brasil, tá, criou-se, né, a Força Expedicionária Brasileira. No ano seguinte, a declaração de guerra foi em 1843. Tá, e no ano seguinte foi criada a Força Expedicionária Brasileira, porque o próprio presidente Franklin Roosevelt falou que ia precisar de uma força expedicionária para enviar para o fronte, não sabia para onde era, tá, mas no ano seguinte descobrimos, né, que essa força expedicionária teria que ser enviada para a Itália. E em julho de 44, a cobra fumou lá na Itália. Show? Então, aqui nada de errado nascer. Vamos dar sequência aqui. A FEB, juntamente com a FAB, tá, que também, né, no mesmo ano que foi criado a FEB, foi criada a FAB. Né, pegaram a aviação da Marinha e a aviação do Exército, fundiram e nasceu a FAB. Não tinha muitos aviadores, né? Eram em torno de 440 aviadores. Esses aviadores foram para os Estados Unidos para receber treinamento e depois foram para o front. Tá? Então, em 43, eles foram, né, para os Estados Unidos, receberam um treinamento muito bom. Em 44, atuaram, né? Atuaram lá na Europa, tanto que eles foram os últimos a voltarem. Tá? A FEB voltou, depois a FAB volta depois, por excelente serviço que eles prestaram lá na guerra. Tá? Então, assim, tanto que o Marechal de Ar, né, que foi responsável por essa fusão, foi o brigadeiro Eduardo Gomes, não sei se vocês lembram, que é um dos sobreviventes dos 18 do Forte, que vai dar início ao movimento tenentista. Então, olha só, o cara é o mesmo cara. E aí, destaque, né, que eles foram enviados em julho de 44 como parte do integrante do 5º Exército norte-americano, né, do General Clark, na campanha na Normandia, não, na campanha da Itália. Cuidado, veneno aqui. Normandia fica na França, o famoso dia D, o desembarque da Normandia, tá? Graças a Deus a gente não foi para lá, que o bicho lá foi brabo, tá? Fomos para a Itália, beleza? Então tá aqui. Após o fim da guerra, Vargas aumentou sua popularidade e surgiu como defensor nacional da ameaça vermelha. Gente, olha só, Vargas aumentou sim sua popularidade, lógico. Mas não existia mais aquela ameaça vermelha, tá? Vargas, tanto que uma das consequências da participação brasileira na Segunda Guerra é o fim do Estado Novo. Não tinha mais como ele sustentar a sua ditadura se as ditaduras caíram, né, durante a Segunda Guerra, tá? Então manteve-se no poder sem precisar realizar novas eleições. Não. Se ele acabou com o Estado Novo, ele teve que marcar eleições, né, em dezembro do mesmo ano de 45, tá? Então, ou seja, Vargas, né, termina aqui, né, a era Vargas. Então, por eliminação aqui, a mais redondinha, como eu falei, joguinho de 4 erros, porque a gente encontra erros nas demais. E aqui a gente, né, não encontrou nenhum erro na letra C. Então, gabarito, letra C. E para fecharmos aqui, agora tá aí, ó, né, sobre o milagre econômico. Porque quando eles cobram alguma coisa sobre, né, o regime militar, eles vão cobrar o milagre econômico, é o que eles vão cobrar. Tá? Então, sobre esse milagre econômico, mais precisamente no governo de Médici, onde houve, né, maior parte das grandes realizações aí né, do milagre econômico, sobre o milagre podemos afirmar o quê? A economia cresceu em média 1% ao ano. Não, gente, que isso? Tá? Ela cresceu, na verdade, 2 casas decimais. Tá? Passou dos 10 anos, chegou a bater 14%. Se tivesse 10, também estaria certo. Mas sempre tem isso em mente, tá? 2 casas decimais. Pode ser 10, 11, 14 no máximo, tá? Mas 9, 8, 1, não, isso nunca. 2 casas decimais. Tá? Muito dinheiro entrando aqui, muito capital estrangeiro, tá? Isso fez, né, ter um boom aí no crescimento do PIB. Tá? Então, já achei um erro aqui, tá fora. Joguinho de 4 erros. O Brasil alcançou a autossuficiência em petróleo. Gente, não alcançou essa autossuficiência, não. Ainda mais nesse período aqui. Tá? Os militares, eles vão investir muito nos setores de energia, né, transporte, comunicação. Tá? Então, no petróleo, né, só vai ter um investimento nessa parte do petróleo aí forte mesmo, tá? Depois da crise do petróleo lá da OPEP em 1974. Tá? Que aí com gás, aí vai ter o programa Pro Álcool, que depois vai ter a descoberta ali da bacia de Campos, né? E isso aí é mais para frente, tá? Então aqui com os militares não, os militares eles vão dar ênfase em outros setores, tá? Mas não nessa parte do petróleo. Então achei um erro aqui. Apesar do enorme crescimento econômico, tá? Realmente houve um crescimento econômico, a inflação seguiu elevada, gente. Não tem como seguir elevada a inflação. Pô, você está tendo crescimento econômico, olha você, pô. Tá? Então a inflação segue elevada quando tem uma crise econômica. Tá? Então, apesar do enorme crescimento, tá?
ou seja, a inflação se seguiu baixa, tá? Comparada aos governos anteriores, tá? Então vamos lá. O estímulo ao investimento interno foi essencial, né, para o crescimento da indústria. Gente, o investimento interno não, tá? O milagre econômico, esse milagre econômico, tá, deve-se ao enorme entrada de capitais estrangeiros. Beleza? Então, aqui, ó, as exportações, deixa eu só mudar aqui a seta, as exportações brasileiras também cresceram, graças aos incentivos fiscais e a conjuntura internacional, que é a conjuntura externa, estava favorável. Tá? Então, ou seja, muito dinheiro entrando aqui no Brasil, capitais estrangeiros, tá? A conjuntura internacional favorável à agroexportação, tá? Que é a qual o governo vai dar incentivos fiscais para aumentar essa exportação, vai fazendo que ocorresse um crescimento econômico, já que os capitais estrangeiros vão estar sendo inseridos, né, em setores como energia, transporte, comunicações. Então, por isso que é um milagre. Houve um crescimento muito grande, tá? Não só dessas obras faraônicas, né, oriundas desses capitais estrangeiros, como também as exportações estarão em altas por causa da conjuntura internacional ou externa, que é a mesma coisa, favorável. Tá? E aí teve esse boom econômico, tá? Mas quando tudo que acontece lá fora tem consequência no Brasil. Quando surgiu a crise do petróleo, né, aí o negócio aqui, o milagre foi embora. Tá? Então, por eliminação, né, sem nenhum erro, gabarito aqui, letra E. E de ESA. Tá, senhores? Então, fechamos aqui os comentários das 6 questões de simulado. Tá? Espero que vocês tenham, né, tirado todas as suas dúvidas, tá, nas questões que vocês erraram, e se vocês acertaram, meus parabéns, tá, e vocês estão preparados para encarar a prova de história da ESA. Tranquilo, parceiro? Então, são uns assuntos aí, né, que têm maior relevância na parte de império e colônia e república, tá, e espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Brasil!